Senhores deputados, vamos reunir condições para começar a nossa audição. Cumprimento os responsáveis da delegação da Associação Nacional de Proprietários Rurais, o António Paulo Soares, o seu presidente, o João Carvalho, o Fernando Castanheira Pinto e o Jacinto Amaro. Bem-vindos à Assembleia da República, muito obrigado por a vossa disponibilidade e têm, nos termos regimentais, 10 minutos para apresentar os vossos propósitos da vossa vinda. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Srs. Deputados, muito boa tarde. É de facto importante que a Comissão de Agricultura e Mar tenha aceito este nosso pedido para virmos aqui apresentar esta nossa carta aberta que nós apresentámos aos deputados desta Comissão, porque, como bem é sabido de todos os deputados desta Casa, nos últimos 4 anos tem sido muito normal uma avalanche de projetos de lei e projetos de resolução que são apresentados no Parlamento com uma característica negativa e proibicionista para com a atividade da caça e paralelamente e transversalmente e mesmo diretamente com o mundo rural em si. Ora, as 3 organizações de primeiro nível que estão aqui representadas são as 3 organizações de primeiro nível do setor da caça em Portugal. Temos vindo a trabalhar com os diversos deputados e com os diversos grupos parlamentares ao longo destes 4 anos para tentar desmistificar, para dar uma imagem do que é a realidade do papel da caça no desenvolvimento rural, na conservação da natureza e na coesão territorial, e temos tido ao longo destes 4 anos a felicidade de ter o apoio de uma maioria dos deputados desta Casa que têm sabido receber a nossa mensagem e até por conhecimento de causa de muitos dos deputados que aqui estão presentes do que é a realidade do setor da caça e do seu papel e têm sabido contrariar todos estes projetos de lei e projetos de resolução que têm vindo. Acontece é que ano atrás de ano os projetos que são chumbados ano atrás de ano voltam novamente a esta Casa. É um desgaste brutal para o Parlamento, é um desgaste muito grande para o setor, que tem que estar sempre a tentar pedir a vossa ajuda para continuarmos ano atrás de ano, sensibilizar os deputados que não estão mais ligados ao mundo rural para o que é a realidade do setor da caça e da gestão cinegética. E, de facto, nós queremos ter um papel cada vez mais proativo nesta Casa e daí apresentarmos esta carta aberta com aquilo que nós achamos que é a proatividade que o próprio setor, com a ajuda do Parlamento e com a ajuda dos deputados, pode ter para melhorar cada vez mais o papel da cinegética no mundo rural e passar uma imagem real do que é os bons casos e os bons exemplos da caça para a sociedade. Sabemos que temos já no Parlamento diversos projetos de lei a serem discutidos dentro de pouco tempo que atingem diretamente o setor da caça, a grande parte deles proibicionistas, e aquilo que realmente aí é o nosso papel e que queremos conversar aqui um pouco convosco e estabelecer cada vez mais este canal de ligação entre o setor e os deputados, é que realmente teríamos todo o gosto que de uma vez em quando apareçam projetos de leis e iniciativas legislativas a favor do setor da caça, a favor do mundo rural e conjugando os dois em termos legislativos, porque realmente já vamos com quase 4 anos e meio em que só se ouve falar nesta Casa da caça quando é para proibir, para condicionar ou para transmitir uma imagem negativa e errada do mundo rural. Por isso, eu se calhar passava aos outros 2 presidentes para poderem falar também um pouco. Faz favor. Jacinto Amaro, tem a palavra. Ora, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Queria lhe agradecer pelo tempo, enfim, que nos dispuseram para podermos falar das nossas preocupações. Já lá vão 25 anos que nós vimos aqui a esta Casa tratando de assuntos do setor da caça. Já por cá passaram muitos deputados e, naturalmente, este é o período, com certeza, mais preocupante da história do nosso setor. Primeiro começámos pela discussão das próprias leis que permitiram o ordenamento da caça, e essa é uma obra e graça dos caçadores e dos empresários agrícolas que conseguiram ordenar por sua conta e risco
o território nacional. Como bem sabem, até então era terreno livre, enfim, não havia responsabilidade de ninguém pelas atrocidades que se passavam, e foi graças aos caçadores, essencialmente, e às entidades todas das zonas de caça turísticas que conseguimos ter um país todo ordenado. Mais tarde voltámos cá para alterar a lei da caça para, enfim, consubstanciar as zonas de caça municipais, que foram mais tarde colocadas exatamente para cobrir o resto do território, nomeadamente nas áreas do minifúndio, enfim, fomos sempre tentando melhorar com a colaboração de todos os deputados, que na altura eram muito mais amigos da caça. Com as renovações do Parlamento e com a criação de novos partidos políticos, têm naturalmente surgindo, muitas delas de forma demagógica, um ataque sistemático ao setor da caça. E nós não nascemos, eu pelo menos não nasci para ser político, nem para andar no Parlamento a discutir isto, e vejo-me sempre nestas circunstâncias de tanto trabalhamos para equilibrar o mundo rural, e numa altura em que penso que é unânime os partidos defenderem as atividades ligadas ao mundo rural para a sustentabilidade, nomeadamente dos concelhos de mais baixa densidade, pois é aí que se realiza a atividade venatória e a caça, a pesca, enfim, hoje é uma realidade as feiras da caça. Não há quase feiras da caça por todos os municípios do interior, da caça, da pesca, ligados aos mais variados, e quer dizer, quando todos estão de acordo de que se deve apoiar as atividades para desenvolver exatamente esses territórios de baixa densidade, aquilo que acontece é que somos sempre confrontados com o querer terminar com atividades que se desenrolam aí nesses territórios. Para nós, enfim, é com mágoa que vemos isso. Aquilo que nós pretendemos é ser um elo de desenvolvimento desses territórios. Portanto, atravessamos um período negro da história da caça, também pelas doenças que têm afetado as espécies mais emblemáticas do setor cinegético, nomeadamente neste momento o coelho e a lebre, e isso quer dizer, nós estamos neste momento a desenvolver estudos através de parcerias com a academia, com os setores de investigação do Estado, como o INEAV e a DGAV, para contrariar as doenças que têm afetado estas espécies emblemáticas da área do Mediterrâneo, e que são naturalmente um exemplo, porque elas são a base, nomeadamente, da alimentação da maior parte da cadeia depredadora, como o lince, como a águia imperial, como a águia real, como o lobo, e portanto, nós que somos os que trabalhamos para que quer as espécies cinegéticas, quer as outras, poderão naturalmente sobreviver neste mundo rural, e à custa de caçadores, onde os caçadores muitas das vezes acabam por não comprar outros bens essenciais, porque estamos a falar de caçadores de todas as classes sociais, e infelizmente aquilo que nós vemos assistido, e muitas das vezes até propostas vindas de partidos ditos de esquerda, é que está a acabar, nomeadamente, com os caçadores pobres. Esses são aqueles que estão, porque os ricos, esses continuam a caçar, e se não caçarem cá, vão caçar a outros países do mundo. Portanto, aquilo que deveriam naturalmente terem atenção este Parlamento é que todas as propostas vindas naturalmente de partidos que são contra o processo de caça, é que aquilo que eles querem terminar, e em primeiro lugar, aquilo que querem terminar é para a caça daqueles que menos recursos económicos têm. Muito obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vai ser um bocadinho difícil não me repetir relativamente àquilo que os meus colegas disseram, até porque, objetivamente, e as três organizações do setor da caça de primeiro nível, sobre as linhas orientadoras e sobre aquilo que é a caça, têm estado sempre, digamos, basicamente e genericamente de acordo. Faria então a minha interpretação mais no sentido de particularizar
aquilo que consideramos importante que esta Comissão possa vir a fazer em prol da caça, que não é mais nada menos do que a sensibilização para o resto do Parlamento. Consideramos que é importante também é uma nossa função hoje em dia, e face aos novos tempos, às novas mentalidades, àquilo que inclusivamente hoje as escolas educam os nossos filhos, muitas das vezes até contrariando a caça, que é necessário da nossa parte um grande esforço de comunicação para passar alguma imagem daquilo que é a grande importância da caça, e a importância da caça que não é necessariamente só para quem caça ou só para quem se preocupa com o mundo rural ou inclusivamente com o meio ambiente. Há um valor intrínseco ligado à caça hoje, que em Portugal não está ainda muito bem contabilizado, e eu aqui gostaria de apresentar o exemplo, por exemplo, dos espanhóis, que só começaram a dar efetivamente um valor bastante real àquilo que é a caça, quando com um estudo bastante profundo chegaram a valores de 6,5 mil milhões de euros como sendo a contribuição para o produto interno bruto. Nós, em Portugal, com certeza, não estamos a esse nível. Aliás, representamos, em termos de licenças de caça, cerca de 15% daquilo que têm os espanhóis, mas temos um valor, quer económico, quer social, quer ambiental, que tem que ser, digamos, tem que ser difundido. Tem que ser difundido não só para os caçadores, não só no Parlamento, para que quem legisla possa entender aquilo que é a atividade e a forma como ela pode ser feita e como pode ser regulada, mas também para a nossa sociedade. E como tal, quer inclusivamente através das escolas, através das universidades e toda a atividade que nós fazemos com as restantes, com as universidades e essencialmente também já hoje muito com os municípios do interior, fazer valer e fazer sentir a contabilização desse grande valor. Estou em crer que hoje em dia, sob o ponto de vista económico, aquilo que é um produto direto que está mais ou menos contabilizado, mais um produto indireto e difuso, que normalmente não se contabiliza, estaremos muito próximos de 800 a 900 mil milhões portanto, de euros. O que é um número, é evidente que ainda que entre os 6,7, perdão, eu estou a dizer 900 milhões, portanto, ainda é 800, 900 milhões de euros. Acresce a isto, e só para terminar, o grande valor económico, o grande valor social que entendemos que a caça tem. Portanto, estava-me a referir, nós estamos em 20% daquilo que é a atividade relativamente à Espanha, mas nem por isso deixaremos de estar a um valor muito diferente no que diz respeito ao valor económico. Portanto, qualquer coisa como 800, 900 milhões já é um valor que penso que poderá, inclusivamente, fazer pensar no valor que a caça tem, principalmente no meio rural, e são receitas que ficam quer nos municípios, quer no meio rural, inclusivamente nos proprietários agrícolas. Portanto, para não repetir aquilo que os meus colegas já disseram, para já ficar-me-ia por aqui e limitava-me a esta questão da sensibilização para aquilo que, muito para lá da atividade em si, o que é que ela pode gerar. Muito bem. Muito obrigado pela vossa explanação, agradeço. E tem agora a palavra os partidos políticos. De referir que temos aqui uma questão regimental. Não está presente o nosso vice-presidente António Ventura, do PSD. A senhora deputada Cecília Meireles tomará posse como vice-presidente daqui a pouco, se assim for. E nessas condições, a intervenção por parte do PS é feita por mim, por isso eu vou falar na qualidade de membro da bancada do Partido Socialista e não como presidente da Comissão, que fique registado. Muito bem, senhores deputados? Então, agradecer para já à ANPC a vossa disponibilidade em estar aqui connosco e dizer-lhe que o Partido Socialista congratula-se com a vossa proatividade, ou seja, dirigir-se a esta Comissão, trazer aqui um conjunto de informação
do que é realmente a realidade da atividade cinegética e da importância que tem nos territórios, para que efetivamente não venham só numa perspectiva reativa, de reagir em momentos quando estão propostas em cima da mesa, porque também é preciso que os seus deputados e que todos nós saibamos da importância que este setor tem. Eu considero-me um defensor do mundo rural, sou um deputado eleito por círculo eleitoral do mundo rural e sei bem da força e do exemplo que é a atividade cinegética. A atividade cinegética é um exemplo no associativismo. A forma como foi possível criar associações de diversa índole, a forma como se conseguiram organizar é um exemplo do quanto é importante o associativismo e da influência que o associativismo tem neste mundo rural. É essencialmente e determinante como uma atividade turística, o que potenciou, o que realçou o país lindo que nós temos e que era desconhecido e não fosse muito trabalho da atividade cinegética que trouxe e que desenvolveu muitos turismos rurais que hoje são conhecidos de forma diferente, têm hoje uma maior ocupação, têm hoje uma importância grande no setor local devido à atividade cinegética. Por isso, é também uma promoção das economias locais e dos produtos locais. É através da atividade cinegética, é através dos caçadores que esse trabalho é feito e que é promovido um pouco por todo o país. Ou seja, é fundamental para a afirmação do mundo rural que continue a haver a atividade cinegética. A atividade cinegética é, para além desta questão essencial, o equilíbrio, a afirmação do mundo rural, é essencial no equilíbrio do ecossistema. Pode-se pensar que o ecossistema funciona equilibrado. Pode-se até pensar que efetivamente não é necessário haver as compensações nas várias populações das várias espécies. Não é verdade. Quem vive no mundo rural sabe que é necessário fazer esse equilíbrio. É necessário que haja pessoas no território. A atividade cinegética fixa pessoas no território. A atividade cinegética dá uma monitorização diária de como é que efetivamente estão os territórios e de como é que efetivamente há o seu despovoamento, há desequilíbrio na biodiversidade, ou seja, é essencial que haja pessoas, não à distância, não através de GPS, não através de drones, que haja pessoas no território que recolham e transmitam essa informação. E a atividade cinegética promove isso. E eu conheço que é assim, e esse tem sido transmitido em muitos fóruns, e por isso eu acho que é importante que saibamos que existe um país que tem que ter a mesma atenção, existe um país com o mundo rural, existe um país onde temos que fixar pessoas, onde temos que monitorizar toda essa informação. Por isso, o Partido Socialista está sempre disponível para vos ouvir, para estabelecer e ter conhecimento dos vários projetos que têm em marcha e dos projetos de lei e projetos de resolução que estão aqui, que têm que ser naturalmente, por vezes, compensados e equilibrados com um conhecimento concreto do território. Por isso, muito obrigado e contem com o Partido Socialista para essa atuação. Muito obrigado. Voltando à camisola de Presidente da Comissão, tem agora a palavra, por parte do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento a Associação Nacional dos Proprietários Rurais. Permita-me cumprimentá-los em conjunto e deixar-lhes, antes da minha intervenção, nota que contam com o PSD para tudo aquilo que seja a defesa do território e do mundo rural. Num momento, principalmente, e também uma palavra da importância que tem esta atitude proativa de virem à Assembleia trazer-nos as preocupações e esta carta aberta também, que dirigem a uma série de entidades, porque nós vivemos num mundo, numa era de mitos urbanos, se me permitem esta expressão, de mitos urbanos acerca daquilo que é o mundo cinegético e que é a realidade da caça. Hoje ouvimos uma série de atores da sociedade a tratar a caça como se fosse uma atividade altamente lesiva das espécies cinegéticas e dos territórios e sem se ter em conta a visão do conjunto, que já aqui foi um bocadinho trazida e muito por vós, que com certeza conhecem ainda melhor do que eu, mas eu também sou de um mundo rural e sou de uma região rural e também de uma região, e queria deixar esta nota, que grande parte da minha região é Reserva Mundial da Biosfera. Portanto, com muito orgulho, eu sou do Distrito de Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, 80% do território, Reserva Mundial da Biosfera.
o que não é de todo incompatível com a prática cinegética. Pelo contrário, esta organização da prática cinegética faz com que haja pessoas no território, e são muitas vezes as associações de caça, precisamente esta caça organizada, que não podemos confundi-la com a velha caça selvagem do caçador isolado que ia e caçava qualquer espécie sem qualquer sensibilização, e parece que por vezes pensamos que ainda vivemos neste mundo, e não é assim. Hoje nós temos uma realidade de caça associativa e que é ela própria, que é um grande ator e grande dinamizador da própria preservação destas espécies, até da própria cadeia. Dizia-me um membro da caça, um meu conhecido, há pouco tempo dizia-me assim: senhora deputada, veja onde é que há linces, se não é das zonas de caça. Do que é que se alimentam os linces? Precisamente da caça que é liberta lá e que é pelas próprias associações de caça colocada no terreno e que pretendem que haja, as espécies têm de existir para serem caçadas, mas também, como não pode ser caçada, para dizimar as espécies, contribuem para este equilíbrio da própria natureza, porque todas as espécies têm de haver equilíbrios para que sobrevivam as espécies na própria cadeia alimentar daquilo que é a natureza e o mundo selvagem. Também queria deixar aqui uma nota, e portanto contarão connosco na defesa naturalmente, como sempre contaram como parceiro para a defesa do mundo rural. E deixem-me deixar-vos um desabafo. Estava a ler as propostas que vão entrando à medida, e um dia destes, enquanto li a última proposta, que visava precisamente a proibição do coelho bravo como espécie cinegética, comecei a ver as propostas que entraram nesta legislatura e comecei a assustar-me com a quantidade de espécies que, entretanto, em tão poucos meses queriam proibir. Mais valia assumirmos de uma vez por todas que se quer proibir a caça e assumir isto frontalmente, porque realmente de espécie a espécie, e com a velocidade e a rapidez com que se vão propondo as proibições, daqui a pouco já não há nenhuma espécie para caçar, porque de facto essa é que é a realidade última, que seria se calhar interessante assumir-se de uma vez por todas, como num orçamento proibir o chumbo, e portanto há uma série de medidas desgarradas, mas colocadas num conjunto, vê-se bem o que é. O que é que se visa como fim último. E também queria deixar uma nota, e esta é um bocadinho uma nota final desta audiência, que é, às vezes um dos lamentos que nós vamos fazendo, e dentro do PSD vamos tendo, é que temos cada vez mais um mundo rural pensado por urbanos, que não conhecem o mundo rural a não ser pelo GPS e pelo Google. E esse é um dos problemas. Nós precisamos do mundo rural, com pessoas do mundo rural e que sabem o que é o mundo rural e vivem no mundo rural. E lidam com as pessoas do mundo rural e sabem que aquelas pessoas preocupam-se mais com a natureza de qualquer urbano que eu conheça. Porque são elas que vivem lá, que preservam estes territórios e que os limpam e que têm lá as espécies. E isto é muitíssimo importante. E nós temos, com as escolas, convosco, que têm que ser atores fundamentais e parceiros ativos, fazer esta defesa de um mundo com pessoas, para pessoas, com economia, para a economia, e com isto faz-se a preservação do ambiente tão fundamental para preservar os nossos territórios. E muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento aos intervenientes que solicitaram a audição nesta comissão, e quero apenas deixar algumas notas. Eu creio que existe uma grande falta de acompanhamento, de controlo e de monitorização de muitas espécies em Portugal, não só cinegéticas, assim como das medidas e das atividades que têm impacto negativo ou positivo sobre elas, para que possamos todos falar com conhecimento de causa. Quer quando nos opomos à caça de algumas destas espécies, quer quando defendemos a caça como elemento de fixação da população ou de desenvolvimento local. Eu reconheço que a caça ocupou um papel com alguma relevância no controlo de algumas espécies em Portugal, em especial com o desaparecimento de alguns predadores de topo, e na ausência desses predadores e na ausência de políticas públicas alternativas a essa forma de controlo, a caça assumiu durante as últimas décadas um papel que teve alguma relevância, com erros, com sucessos, mas assumiu-o. E, portanto, creio que o essencial
o que falta é a política pública de controle e de monitorização para que possamos suportar medidas. Sabemos também que as organizações e os caçadores não são todos iguais e ainda hoje tivemos notícias de 100 crimes e 248 contraordenações cometidas nas atividades de caça durante os últimos 6 meses. É verdade que o país não é todo igual e os seus atores também não, mas também aqui volta-se a salientar a necessidade de controle e de monitorização para que consigamos ter as melhores práticas e o melhor resultado possível. E pronto, eram apenas os comentários que eu queria deixar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do CDS a Sr. Deputada Cecília Meireles. Peço desculpa. Sr. Deputado João Dias, em nome do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter dado a palavra. Naturalmente que o PCP, antes de mais, quer cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente António Paulo Soares, toda a delegação que o acompanha. Conhecem perfeitamente aquela que tem sido a posição do PCP relativamente à caça e ao mundo rural. Aquilo que vos posso dizer desde logo é que só podem contar com a coerência do PCP na defesa das suas posições, tal qual como no passado e no passado recente temos defendido a caça, continuaremos a fazê-lo, independentemente neste momento termos que andar, como nós conhecemos este ditado, que é a contar espingardas para saber o que é que podemos conseguir defender efetivamente a caça e o mundo rural. Nós não temos dúvidas e temos uma visão daquilo da caça que é um bem renovável, mas finito, e simultaneamente dizer que importa preservá-lo, criar medidas de promoção da sua preservação, porque ninguém mais do que os caçadores estão interessados em que a caça possa ser um recurso sinergético que continue, que seja preservado. Importa defender políticas de ordenamento do território conducentes à preservação da caça, mas entendemos que os recursos sinergéticos são um bem público e deve ser gerido como tal. A caça é uma atividade popular, lúdica, desportiva, que tem efeitos no mundo rural e no interior muito positivos. Desde logo dizer que em questões como o emprego, como a fixação das pessoas e o combate ao despovoamento, como a própria atividade turística, falando das questões da hotelaria, das questões da restauração, como até mesmo uma atividade complementar ao rendimento agrícola, como também até como no próprio equilíbrio ecológico, e os senhores são conhecedores daquela que é a posição do PCP e relativamente àquilo que também defendem, temos aqui uma sintonia efetiva. Não, tal qual como aqui foi dito, não embarcamos em projetos proibicionistas, entendemos que não é por essa via que se resolve as dificuldades, porque há dificuldades, há problemas que importa resolvê-los, mas é com seriedade, é abordando os problemas, atacando pelas suas causas e corrigindo efetivamente esses problemas. Há uma preocupação, que nós temos aqui algum conjunto de matérias em que temos algumas preocupações e dificuldades, nomeadamente o que tem a ver com o acesso à caça. Tem sido sempre uma preocupação que o PCP tem colocado e desde 99 alertámos para que a nova lei da caça viesse criar algumas dificuldades no acesso à caça, nomeadamente no confronto entre os dois regimes, o regime ordenado e aquilo que nós não gostamos de chamar desordenado, mas sim um regime livre, que pode também ser ordenado, mas preocupamos-nos com queixas dos caçadores, nomeadamente no acesso à caça e nos custos associados para poder caçar. Há muitas dificuldades relativamente a isso. Há também uma escassez de algumas espécies, como aqui foi dito, nomeadamente falando do coelho bravo e da lebre, para além de toda a cadeia alimentar, importa refletir, e quero que os senhores aqui deixem aqui uma palavra, se acompanha esta reflexão que o PCP faz, que o próprio abandono de práticas agrícolas que fomentava a presença nos nossos territórios de caça, que neste momento, abandonando umas práticas e adotando outras práticas agrícolas que não são fomentadoras da presença de caça, que é uma preocupação. Nós não podemos ter o nosso Alentejo, falando do Alentejo,
que tem problemas gravíssimos relativamente à biodiversidade face a práticas agrícolas que não são de maneira nenhuma promotoras desta biodiversidade, mas há aqui uma preocupação que importa trazer e contamos com as associações de caçadores, contamos com a Sr. Presidente, eu termino já, contamos com os caçadores para resolver isto. Tem a ver com os impactos face a populações de animais selvagens descontroladas que acabam por ter prejuízos significativos naquilo que é a produção agrícola e a produção florestal. Nós sabemos que existem dificuldades e incapacidades por parte de algumas entidades gestoras de zonas de caça no ressarcimento dos prejuízos e, nesse sentido, o PCP tem apresentado propostas, aliás, foi aprovada, até ficámos surpreendidos, deve ter havido alguma distração por parte daqueles que fazem juras de amor à caça e ao mundo rural, mas naquele dia devem ter estado distraídos e deixaram que um projeto de resolução do PCP relativamente aos prejuízos provocados por javalis e outros animais selvagens, mas para o lado dos projetos de resolução, compreendo, Sr. Presidente, é precisamente a fase mais difícil que toca precisamente à ação do Governo, mas eu termino já, Sr. Presidente, com todo o respeito. Há aqui uma preocupação muito grande com esses prejuízos, tendo sido aprovado, mas para o lado do projeto de resolução é o lado que o Governo dorme melhor, efetivamente não foi concretizado, não tem sido concretizado, não só os estudos necessários para conhecer as populações de animais selvagens, mas principalmente soluções para o ressarcimento célere, naturalmente que empurrar isto tudo para as costas das associações de caçadores causa aqui um problema e também deixar aqui a preocupação que é, e a importância, e é por isso que contamos com os caçadores, para o problema sanitário que pode constituir, nomeadamente na peste suína, que é um problema que não podemos deixar e não podemos esconder. Eu sou de uma região onde a produção pecuária pode estar em perigo se o nosso país for atingido por esta... largamente. Eu sei, mas o assunto é importante e levaríamos até aqui a noite inteira se fosse necessário. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão. Muito obrigado, Sr. Deputado, ficando-lhe mal essas observações que fez, porque naturalmente todas as nossas intervenções são importantes. Eu começava por cumprimentar a Sra. Deputada Cília Meireles, porque é a sua primeira intervenção nesta Comissão, nesta legislatura, e por isso esta diferenciação. Tem a palavra em nome do CDS, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as suas simpáticas palavras. De facto, inicialmente foi a deputada Assunção Cristas que assumiu esta comissão, tendo ela sido substituída, o deputado João Gonçalves Pereira veio substituí-la e agora fizemos uma repartição, digamos assim, e foi minha vontade vir para esta comissão e agradeço-lhe muitas simpáticas palavras que deixou. Gostava também de cumprimentar todos os que aqui apresentam esta carta aberta, agradecer-lhes a carta aberta e, sobretudo, dizer que a considero muito importante e percebo porque é que sentiram a necessidade de escrever esta carta aberta. Porque realmente, quer aqueles que se dedicam à caça, à atividade cinegética, quer muitos dos que vivem no mundo rural, que se dedicam a atividades como a caça, a pesca ou a agricultura, sentem-se muitas vezes incompreendidos pelo discurso público, sentem que o seu modo de vida não é compreendido e muitas vezes são vistos, e eu vejo isso com tristeza, em muitos discursos quase como inimigos da natureza. Há um certo discurso moralista que tenta pintar estas atividades como inimigas da natureza. Quando nós sabemos que para termos um território equilibrado é preciso que nesse território existam pessoas, é preciso que essas pessoas se dediquem a atividades que têm relação com a natureza. E, portanto, gostava de lhe dizer que tem da parte do CDS toda a abertura, como tem tido no passado, e creio que farão essa justiça para tudo o que entenderem que possa ser útil. E também para lhes dizer que é verdade que há uma tentativa, eu diria, proibicionista, e vamos chamar as coisas pelos nomes, porque eu acho que se este debate for tido com franqueza, é um debate entre pessoas que acham que a caça deve ser proibida e pessoas que acham que a caça não deve ser proibida, que é o meu caso. Acho que o Estado não tem o direito de proibir a caça, que é até ir um pouco mais longe, a não ser que haja, obviamente, uma questão de preservação de espécies, aí estamos a falar de coisas diferentes, mas não é isso. Eu acho que há uma tendência na sociedade de hoje e há pessoas que acham que a caça deve ser proibida, ponto, por ser uma atividade errada,
e há aqueles que acham que, pelo contrário, que ela é uma atividade fundamental para a preservação do território. E é por isso que nós assistimos a cada vez, projeto a projeto, mais projetos para proibir a caça aqui, proibir a caça ali, impor impostos sobre os chumos, por exemplo, como temos visto no Orçamento do Estado. Eu acho que já é o terceiro Orçamento do Estado em que vimos, é a terceira vez que é chumbado. E da mesma forma vimos este ano algumas tentativas de impostos novos sobre a floresta ou sobre a carne. Eu acho que todos eles partem da mesma filosofia, é que as atividades, sejam a caça, seja a agricultura, seja a pesca, seja a exploração da floresta, são todas atividades que são vistas como inimigas da natureza. O nosso ponto de vista é exatamente o contrário, é que são estas atividades que permitem que haja ocupação do território e que haja uma ocupação equilibrada do território e, portanto, estamos disponíveis para tudo aquilo que precisarem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, está concluída a intervenção. Tem agora a NPC a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a ronda e das palavras que todos os grupos parlamentares aqui presentes nos deram hoje, e quando eu reforço todos os grupos parlamentares que aqui estão presentes, tem uma razão de ser, porque é o segundo ano consecutivo em que o setor da caça, e nomeadamente as organizações do setor do primeiro nível, vêm a esta comissão com uma tentativa proativa e frontal de discutir os ataques que o setor tem, e é estranho e até pena que o grupo parlamentar que tanto ataca a caça pelo segundo ano consecutivo tenha feito o favor de não estar presente quando o setor se apresenta nesta casa para, de uma forma frontal, poder discutir aquilo de que é atacado. Somos acusados, quer nesta casa, quer na comunicação social, como um setor, e parafraseando, bafiento e que não está aberto à discussão, e o que é certo é que é o segundo ano consecutivo que cá estamos. O ano passado estivemos cá a apresentar o Centro de Competências da Caça. O Sr. Deputado Ricardo Vicente, na altura ainda não estava cá, e foi, de facto, apresentámos aqui o ano passado um Centro de Competências exclusivo para a caça, em que o INEAV é o coordenador deste Centro de Competências, apoiado pelas organizações do setor da caça e por toda a Academia, que tem realmente como principal propósito fazer todos os estudos que nós, tal como o Sr. Deputado também achamos que é importante ter cada vez mais estudos, ter cada vez mais percepção das alterações climáticas e do impacto que têm nas espécies, ter cada vez mais a noção de quais as formas de gestão cinegética que potenciem as espécies cinegéticas e a conservação da natureza de uma forma transversal, mas para lhe dizer que as organizações do setor da caça, por vontade própria e por custos próprios, estão envolvidas numa série de estudos, muitos deles com o patrocínio da tutela, em que temos tido o apoio da tutela ao longo destes últimos anos, com estudos, principalmente um estudo que está neste momento palavrado e que está para andar com o setor C6 das Organizações Não Governamentais de Ambiente, que é um estudo sobre a população da rola e a variabilidade da rola, ou seja, o setor da caça está em conjunto com as Organizações Não Governamentais de Ambiente proativo neste estudo. Somos a parte ativa e essencial nos últimos 5 anos em estudos sobre as populações de coelhos e de uma forma de conseguir encontrar soluções veterinárias e soluções de gestão para mitigar o problema dos coelhos, e estamos também muito ativos na questão do estudo das populações dos javalis. Eu francamente gostei do discurso do Sr. Deputado Ricardo Vicente, mas devo-lhe dizer que o seu discurso, que é positivo, muitas vezes não se coaduna com a colagem que o Bloco de Esquerda muitas vezes tem com o PAN de acompanhar todas estas questões proibicionistas para o setor da caça. No entanto, devo dizer que também me agradou ao setor, apesar de ter sido inserido na questão do aditamento ao Orçamento de Estado, quando foi a proposta para a taxa ao chumbo, que o Bloco de Esquerda realmente dizia nesse aditamento que as coimas resultantes dessa taxa seriam para ser aplicadas em ações de gestão cinegética que promovam os habitats e a conservação da natureza. Logo, dá-me a crer que realmente o Bloco de Esquerda tem essa noção de que a caça é importante para a gestão dos habitats e para a conservação da natureza, mas realmente depois não vejo o Bloco de Esquerda a ter a proatividade em termos legislativos de o fazer. De maneira que eu gostei bastante das suas palavras e espero que a sua intervenção aqui na Comissão de Agricultura e Mar possa ser mais proativa para o setor e não tanto proibicionista.
De resto, só tenho a agradecer as palavras proativas dos diversos grupos parlamentares que aqui estão para com o setor e que realmente a nossa intenção é sermos cada vez mais proativos e, se puder ser, passarmos a legislar a favor da caça e do mundo rural e não só contra o setor da caça. Sim, Tamar, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas palavras de apoio, naturalmente, e incentivo para continuarmos esta tarefa árdua, nomeadamente aqueles que andam no campo e aqueles que criaram esta estrutura, como há pouco o Sr. Presidente da Comissão referiu. Isto foi talvez dos nossos grandes feitos, foi em poucos anos o associativismo cinegético ter criado com uma força de tal ordem que numa dúzia de anos se ordenou o país de norte a sul. E isto não é fácil quando nós verificamos que em todas as áreas o associativismo muitas das vezes torna-se muito difícil de ter esta velocidade com que nós tivemos, tudo por conta e risco dos caçadores. Fomos nós que assumimos, não tivemos apoios, nem subsídios, nem nada. Fomos nós criámos sedes, nós criámos postos de trabalho, nós criámos infraestruturas de apoio e de fomento, de conservação da natureza, e ainda hoje o continuamos a fazer, é comedores, é bebedouros, é charcas, é plantações, é desmatações. Nós hoje temos um papel ativo ao lado de tutela no combate aos incêndios florestais. Possivelmente não há no mundo rural, sem ser naturalmente as câmaras municipais, os chapadores, que façam tanto pela desmatação, pela abertura de clareiras, pelas sementeiras que interrompem naturalmente áreas enormes de matorral, como o setor da caça. Isso é inevitável. E muitas das vezes a comunicação social não refere nada disto. Nós, se verificarmos o que se passou no Pinhal Interior, os milhares de hectares que arderam ali, as entidades que mais fizeram trabalho naquelas áreas foram os caçadores. Os caçadores tinham palanques para detectar, portanto, quando estão à espera dos javalis, estão também eles proativos no incêndio, nas primeiras horas do incêndio, para comunicarem. E, portanto, há aqui uma mais-valia que muitas das vezes o Estado tem desaproveitado, que agora estamos naturalmente também em sintonia com os órgãos dirigentes dos combates aos fogos rurais, e que nós nos sentimos às vezes subaproveitados e muitas das vezes subvalorizados, porque empenhamos-nos demasiado nestas e somos quase ignorados. Portanto, esta era uma questão que eu queria aqui referenciar. A outra questão era, há muitos grupos parlamentares, ou alguns dos grupos parlamentares, que naturalmente colocam permanentemente projetos de lei aqui com o intuito de proibir, e que seria muito mais lógico ouvirem as nossas propostas de quem está no terreno, quem anda no campo, e teriam com certeza propostas mais acertadas do que fazerem sem terem, na maior parte dos casos, nenhum conhecimento daquilo que é a real gestão de um espaço rural. O que é andar todos os dias no campo, melhorando os habitats, quer dizer, muitas das vezes lutando contra tudo e contra todos, e que uma das questões com que o Sr. Deputado do PCP colocou aqui é urgente, é necessário que na próxima reforma da PAC exista algum cuidado, ou mais cuidado com as normas atribuídas para os proprietários rurais que beneficiem o setor, o melhoramento de habitats, o melhoramento dos ecossistemas, porque hoje temos, na maior parte do país, uma porque está abandonada, outra porque tem um encapeçamento demasiado, outra porque se fez naturalmente o olival extensivo em demasia, e há que para se ter um real valor sobre aquilo que é a valorização do setor da caça, nós temos que perceber o que estamos a fazer e, portanto, temos que discutir com quem sabe, para podermos depois ter uma opinião avalizada.
Ainda queria referir, portanto, aqui a questão nós temos um problema em mãos, que é o problema da peste suína africana. É um problema que os caçadores foram chamados a intervir, mesmo fora das épocas venatórias, para tentar controlar o aumento das suas populações. Há, naturalmente, um problema grave na Europa. O Governo pediu-nos ajuda o ano passado, este ano voltou-nos a pedir ajuda, e estamos, naturalmente, aqui empenhados em que a população não saia fora de controlo, que o estudo que a Faculdade de Aveiro irá fazer em colaboração com as organizações da dor da caça, no sentido de saber o número de javalis que existe, onde estão, a sua transumância, a forma de vivência, tudo isto, porque quando nos bater à porta, Deus queira que não nos bata à porta, temos um setor, o setor do porco ibérico, é dramático para a Península Ibérica, é dramático, porque é o primeiro a ir ao ar, e Deus queira que não chegue, mas se chegar, que nós já tenhamos muito mais dados com o que temos hoje, para naturalmente controlar as populações de javalis, que continuam naturalmente também a aumentar em regiões em que não era normal estarem, e colocando isto essencialmente nas zonas dos 9 regadios e nos regadios essencialmente de milho regados por pivô. Muito obrigado. Gentilmente, já que fizeram tantos quilómetros, para concluir. Sim, eu acabo de fazer 500 quilómetros, precisamente, desde Trás-os-Montes até aqui. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que está quase tudo dito, mas há aqui uma questão essencial que me parece importante. É, digamos, todas as intervenções que foram feitas, e corroborando com aquilo que foi aqui falado pelo António Soares relativamente ao posicionamento do Bloco de Esquerda, mas independentemente disso, e mesmo vendo isto de uma forma bastante proativa, levo daqui, como Confederação Nacional dos Caçadores, uma mensagem para as nossas federações regionais de esperança, na confiança que eventualmente possamos ter nesta Comissão e da forma como estão sensíveis, quer às questões da caça, quer a nos ouvirem, digamos assim, a nos ouvirem em plenitude, porque nós sabemos que por vezes as situações que são colocadas, digamos, são vistas com alguma reserva, e eu sinto aqui hoje, e levamos daqui hoje, eu pelo menos levo a sensação de uma abertura plena para aquilo que são as nossas preocupações. Daí referir apenas e em complemento daquilo que foi dito há pouco, que isto, para o Nordeste Transmontano e para o Alentejo, o fator social é extremamente importante. Aliás, em Trás-os-Montes diz-se que a montaria é a festa de inverno das freguesias. Quase todas as freguesias têm o seu padroeiro, têm a sua festa de verão, e as suas festas de inverno são as montarias ao javali, porque os proprietários rurais, além de verem nisto uma festa, também sentem daquilo que se lhes está a fazer no sentido de mitigar o prejuízo que têm nas suas culturas com o cobro destes javalis. Aliás, não se deve recordar já, mas tive a oportunidade, juntamente com a Sra. Deputada Cecília Meireles, na sua posição de Secretária de Estado do Turismo, mais o Sr. Presidente da Câmara, Macedo Cavaleiros, inaugurarmos a Feira de Caça, que vai neste momento na sua 25ª edição. Só é um exemplo de uma feira de um caráter extremamente regional, começou por se chamar Mostra-Venda de Caça e Outros Produtos da Terra, que hoje alia a caça a tudo o que são os outros produtos da terra, e que ao longo de 4 dias no Nordeste Transmontano não há onde se dormir, não há onde comer, porque quer os caçadores, quer as famílias dos caçadores, portanto, era aquilo que eu falava há pouco sobre a valorização, digamos, o impacto indireto e difuso que tem em todos os outros setores. Portanto, Sr. Presidente, termino com uma palavra de agrado e, de certa forma, e esta carta aberta será o pontapé de saída para, lhe batermos à porta sempre que necessário e sempre que possamos entender que aquilo que é
a caça, que aquilo que é esta atividade está em perigo. E não está em perigo necessariamente porque há aqui uma situação que é completamente confundida. É que hoje o significado de espécie em escassez é para proibir. Quando nós consideramos que espécie em escassez proibida é espécie abandonada e mais extinta, e mais rapidamente se caminha para a sua extinção. Muito obrigado. Só para concluir, o Sr. António Só Paulo para Soares. concluir, e peço desculpa não ter dito, só em nota informativa para os senhores deputados, na próxima sexta-feira vão voltar a ser libertados na natureza linces ibéricos, numa zona de caça, como todos os outros linces foram soltos. É um ex-libris da gestão cinegética e do papel que a gestão cinegética tem na conservação da natureza, por muito que movimentos e ideologias tentem usar a imagem do lince, inclusivamente como um ataque à caça, os linces são um orgulho para o setor cinegético, são um orgulho para Portugal, são um orgulho para o mundo, e sexta-feira começam novamente a ser soltos em zonas de caça. Não podem ser soltos noutro sítio, porque sem gestão cinegética não há habitat para o lince ibérico. É importante que esta Casa tenha esse conhecimento, porque também já se falou nesta Casa exatamente o contrário, e isso é uma falsidade. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Só como informação complementar, o efetivo da população de linces neste momento é superior a 100, o que é naturalmente um motivo de orgulho e satisfação. Existem mais de 100 linces a viver em liberdade. É realmente aqui um exemplo que não tem paralelo na nossa história. Muito obrigado à NPC e a Comissão da Agricultura está sempre disponível para vos receber, aliás, como sempre. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado.